Cordiais saudações, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jefferson, técnico da Máximas Tech. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da falha crônica que ocorre com o Poco X3 Pro. Essa nossa análise ela é baseada em experiência de bancada juntamente com os relatos dos clientes. Também vamos falar um pouquinho sobre os mitos, né, que o pessoal fala aí, né, sem de carga, PMIC, essas coisas. E no geral, o que a gente pode informar a respeito do Poco X3 Pro, né, que a gente pode afirmar aí sem muitas variações, sem interpretação para erro, é que ocorreu uma falha de produção relacionada ali à solda da CPU, certo? Isso aí pode, assim, durante esse processo, inúmeras coisas podem ocorrer. Então, ocorreu algum problema ali e ocasionou a falha a falha que a gente tem do Poco X3 Pro, certo? Que, no caso, é uma falha de solda relacionada à CPU. Então, a gente vai falar um pouquinho dos sintomas, né? Então, os sintomas são, né? O celular desliga do nada, ele apresenta reinícios, ele dá uma tela branca com uma listra azul no meio, ele trava no logo, principalmente no logo da Poco, ele fica ali durante minutos e não sai mais. Ele entra em EDL, né? Então quando o celular desliga, ele simplesmente não dá sinal de vida nenhum. Porém, quando você conecta no computador, você reconhece lá a porta Qualcomm, né? Quando você tem o drive instalado. Em muitos casos também, a gente verificou, ele está parando de reproduzir som, né? Antes do celular desligar, né? Antes dele, vamos assim, ficar inutilizado, ele para de reproduzir som. Então tá aí o sintoma, né? Você já sabe o geralzão. Caso queiram saber exatamente como que é a falha do Poco X3 Pro, isso a gente já tem no canal muito bem explicado. Aqui a gente só vai dar um escopo geral de como tudo funciona. Então lá, vamos falar aqui um pouquinho agora a respeito dos mitos e as desinformações que tem a respeito do caso, né? Então, assim, resina, assim, não tem evidência nenhuma de que aquela resina que tem no Poco X3 Pro ocasiona esse problema, tá? Isso é uma afirmação extremamente complicada, deveria ter muito estudo em cima mesmo para poder fazer esse tipo de afirmação. Qualidade da solda, né? Você a qualidade do estanho, né? No caso é só estanho, né? Que é lead free, ou qualidade do fluxo, alguma coisa assim. É outra coisa extremamente complicada de afirmar, né? É algo voltado mais para perícia. O pessoal também costuma afirmar que ocorre com aparelhos que são de 256, né? 256. Só que isso é muito complicado, é difícil você fazer essa análise, né? No geral, aqui a gente sabe que todo Poco X3 Pro vai apresentar falha, independente ele é 128 ou 256. A questão é que o volume de 256, né, é muito, a quantidade de aparelhos de 256, ele é maior que a de 128. Então a gente observa uma maior frequência no de 256, mas não tem nada a ver, assim, não indica que a capacidade de armazenamento influencia alguma coisa em relação à frequência de falha que ocorre no Poco X3 Pro. Isso é só uma questão de análise mesmo, né? Então o pessoal acaba se equivocando com isso, porque a quantidade de aparelhos de 256 é maior do que a de 128. Então o pessoal realiza a interpretação de que a de 256, né, é o que tem maior frequência de falhas. O pessoal também fala bastante a respeito de lote, a gente não observou isso, tá? Nenhuma relação com o lote, realmente é generalizado em questão à solda dele. PMIC também não tem nenhuma falha frequente relacionada ao PMIC, tá? E CI de carga também não tem nada a ver também com a falha que ocorre no Poco X3 Pro. Todos os sintomas dele realmente são sintomas de falha na CPU, de solda na CPU. Agora eu vou falar sobre os aparelhos manipulados. E o que é um celular manipulado, né? Quando você leva para um local onde esse local não tem a especialização, observando para o ponto que o reparo do Poco X3 Pro ele é extremamente especializado, não é nada simples, né? Então você precisa realmente direcionar o seu aparelho para um local onde tenha essa especialização, porque senão assim que começarem o processo, começam os problemas, porque é um trabalho extremamente especializado. Então, para a manutenção do Poco X3 Pro de um celular não manipulado, né, que é o cenário ideal, a taxa de sucesso é mais ou menos de 95%. É um trabalho extremamente delicado, né, que a gente vai remover a CPU, então é bem difícil trabalhar com as situações, além de outras variações que tem aí no processo. Então, no que diz respeito de prestação de serviço, né, então assim, a questão de prestação de serviço ela é bem complicada, né, em todas as áreas, e no que diz respeito à manutenção de smartphone não é diferente, né? Então tem muitos prestadores de serviço aí que oferecem um mau serviço, certo? Em decorrência dessa má prestação de serviço, muitos celulares são praticamente inviabilizados a manutenção, ou a manutenção deles é extremamente dificultada pelos procedimentos que foram feitos no celular.
Então a gente vai dar algumas dicas aqui para que você possa escolher a assistência onde deixar seu aparelho, certo? Então verifique aí a qualidade do atendimento dessa empresa, certo? Verifique se essa empresa ela tem uma especialização em reparo de placa. Verifique as redes sociais para ver como que são postados os serviços, como que é apresentado o serviço, certo? Tempo de garantia, lembrando que a garantia na Máxima são de 6 meses. E a nota no Google, certo? Isso é bem relevante também. Então, como a gente fala de aparelhos manipulados, a gente vai dar exemplos. Então, o que a gente vai fazer? Ó? De forma bem simples, essa é uma placa não manipulada, certo? Então tá aqui, não manipulada. Esses outros aparelhos foram manipulados, né? Então passou por alguma assistência, não conseguiram resolver, aí o cliente nos encontra, né, e envia o aparelho pra gente analisar. Então o primeiro celular é esse daqui, né? Então a gente consegue perceber que tentaram a manutenção dele, né? Então, por exemplo, ele já não tem mais blindagem aqui atrás, certo? E não é necessário remover essa blindagem. É aí que eu falei, trabalho especializado. Se o pessoal não é especializado, não sabe o que está fazendo. Essa placa aqui também, essa tá com um grau de manipulação muito maior, né? Então veja só, né? Falta blindagem aqui na frente, né? O mesmo lado da outra placa, né? Olha o estado. Atrás, a mesma coisa. Certo? Além que essa placa aqui está faltando uma série de componentes. Então o pessoal tirou componente sem necessidade nenhuma também. Temos mais uma placa aqui. Certo? A frente dela, vamos dizer assim, ela está normal. Porém atrás, novamente, o pessoal remove a blindagem. Então é isso, pessoal. Assim, ó, com essa pequena análise, é possível notar o modus operandi desse tipo de prestação de serviço. Então o que o pessoal faz? Remove componente sem necessidade nenhuma. Remove blindagem sem necessidade nenhuma, né? Então remover a blindagem aqui, remover a blindagem desse lado, né? E tá faltando uma série de componentes também. A gente pode observar isso, ó. O outro aparelho aqui também, remover a blindagem. Então, assim, pessoal, não precisa nem avançar muito, porque a gente também já tem esse tema discutido no canal. Mas a gente consegue observar aqui o modus operandi do mau prestador de serviço, certo? Do local onde ali não tem especialização, mas mesmo assim mexe na placa, inclusive dificulta a manutenção. Isso é quando a manutenção não é inviabilizada. Certo, pessoal? Então, assim, a gente apresentou aqui as questões, né, para vocês tomarem os devidos cuidados. E agora a gente vai para os pontos das perguntas frequentes que os clientes fazem, né, pra gente, né? Então, assim, precisa formatar? Olha só, pessoal, o caso da formatação, ele é bem difícil dele ocorrer, certo? Mas a gente sempre precisa dessa autorização para dar sequência na manutenção. Mas a manutenção ela é necessária quando, né? Ela é necessária quando o celular, por exemplo, ele trava no segundo logo, quando ele demonstra um comportamento que não é em consequência do reballing da CPU, né? Porque a solução do Poco X3 Pro é o reballing da CPU. Então, quando a gente faz o reballing da CPU, ele tem um comportamento que não é em consequência daquele processo, então a gente provavelmente vai precisar formatar. Existe um outro cenário também de quando o cliente ele instala uma Custom ROM e essa Custom ROM ela tem falhas. Então a gente vai para o checklist do aparelho, às vezes não abre todas as câmeras, o celular tem um comportamento distinto de quando tem a firmware oficial. Então a gente conversa com o cliente porque é necessário a firmware oficial para que a gente faça todos os testes, né, no aparelho para ver se o aparelho está íntegro. Tem o cenário de recuperação de dados, pessoal. Então assim, ó, se você está focado na recuperação dos dados do Poco X3 Pro, o processo ele é bem diferente, né? Um processo que a gente tem que garantir uma segurança muito maior no que diz respeito aos dados que estão ali armazenados, né? Então você precisa informar, né, nos informar que você está focado nos dados do celular. Mas a gente também trabalha, a gente também presta esse serviço. Então, assim, o processo basicamente para a recuperação do Poco X3 Pro, né, o processo básico, né, quando é um celular não manipulado, é o reballing da CPU. Vamos lá, pessoal. Agora, por que a Máxima Systech, né? Por que a Máxima Systech seria uma das suas melhores opções para o reparo do Poco X3 Pro? Então, vamos lá. A gente já tem um bom tempo no mercado. Para a manutenção do Poco X3 Pro, a gente já tem um procedimento desenvolvido internamente aqui, que é próprio da Máxima Systech.
A gente já, aqui na bancada, já passou mais de 200 Poco X3 Pro. Então, assim, a gente tem assim, um estudo, uma expertise em relação a essa falha muito grande. Então, quando a gente faz a manutenção do Poco X3 Pro, é para garantir o perfeito funcionamento. Então, por exemplo, né? Então, quando a gente faz a manutenção do Poco X3 Pro, a gente volta a blindagem, certo? A blindagem eletromagnética, essa fita aqui, certo? A gente toma cuidado com toda a questão térmica, então a gente coloca a pasta térmica nova, essa fita metálica, ela é recolocada. E é feita também a blindagem eletromagnética, certo? Que é essa fita metálica, uma das funções dela, além de transferir o calor, é a blindagem eletromagnética. Então, além dessa preocupação técnica que a gente tem a respeito do desempenho do aparelho, certo? Vocês podem notar que a Máximas Tech ela tem mais de 230 avaliações no Google 5 estrelas, certo? O nosso serviço aqui, a nossa garantia, no caso, é de 6 meses. Então é isso, pessoal, é isso que a gente queria apresentar para vocês. No caso, a gente atende clientes de todo o Brasil via correios. E é isso, conte com serviço especializado e de excelência. Conte com a Máximas Tech, a solução existe.